RF com você de volta e nós vamos direto para as mensagens. Muito obrigada, viu, pelo carinho da audiência, da participação. Hoje eu tô gostando, o pessoal tá mandando mesmo a mensagem, mandando ver, vamos lá então. Desce o dedo aí, não economiza não, minha senhora. Aí, ó. O Milton de Campinas, alô Campinas. Vocês estão fazendo muito bem o programa, vejo à tarde e à noite também. Pena que é pouco tempo, abraço. Ó, foi uma indireta pra diretoria. Tem uma campanha aí pra gente ficar 2 horas, hein? Ó o João Carlos do Paraná, estou ligado todos os dias. Parabéns, RF com você. João Carlos, beijo, muito obrigada, valeu, viu, pela mensagem. Aí, ó. A Maria de Lourdes, de Várzea Paulista. Meus amores, acabei de descobrir de vocês e amei a alegria, a simplicidade, parabéns. Agora não vou mais deixar de ver vocês. Onde você estava, Maria de Maria, Lourdes? conta pra gente onde você estava aqui e não ficou por aqui. Faz um mês que a gente tá aqui, isso, Maria de Você não Lourdes? está com a gente. Mas agora que chegou, não sai, hein? Ó, a Dice de Valinhos, Larissa e Gustavo. Manda um abraço para os meus primos Vera e Evaldir que estão te assistindo. Ó, beijo então pra Vera, abraço pro Evaldir. Beijo pro Evaldir também, por que não? Aí, ó. O Rosivaldo lá de Sergipe. Olha, eu gostei da foto do Rosivaldo. Aí, você viu? Ele está sensualizando, falam. Aí, ó. Muito bem. Gustavo que disse, viu, Não, Rosivaldo? é que ele está, ó. Eu estou amando o programa. Não acompanhava, mas quando vi a primeira vez, me apaixonei. Ai, que demais. Legal. Aí, ó. Assisto pelo 23.1. Essa é a Ariane, que também ama vocês. Que linda! Que linda, Ariane. Beijo, fofura, eu lindeza. Eu também te amo. Tá no negócio na a Renata, almofada. lá de Limeira. Primeira vez que assisto o programa e adorei. Assisto pelo 8.1. Renata, assiste amanhã e depois, combinado? Fique aqui juntinho com a gente. A gente tá cheio de paquera novo, né? Você viu? Gente amando. nova aí, ó. Ó, a Sandra de Salto. O programa hoje está muito bom. Amo vocês. Assisto vocês pelo canal 37. Maravilha, Sandra. Sandra, obrigada, viu? Que bom que você está gostando. E tem o Cido de Salto também, Larissa e Gustavo. Não perco vocês por nada. Um abraço. E um beijo também, Cido, pra você. Isso obrigada mesmo. Pela foto. Adoramos o registro. Vocês chegaram num dia interessante. Vocês estão bem das contas. Aí a gente sabe que, dia é hoje? Hoje é dia 9. Caiu o pagamento dia 5. Já foi? Você ainda tem, você não tem, já sumiu. O que aconteceu com a grana que caiu? Se você ainda tem, saiba que você é um privilegiado, sim. Tá? Vamos lá falar com o homem que entende de dinheiro? Você conseguiu que muita gente não consegue. Tudo bem, Kenio? Prazer, tá? Tudo bem, Kenio? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. É muito bom recebê-lo. Seguinte, você tá trabalhando com um tema que eu vou dizer, meu amigo, que difícil, não? Mas a gente já fala o passo a passo, eu queria saber antes. Porque em cada setor tem uma polêmica diferente, no seu também. Agora tá na moda o tal do milhão, né? É o primeiro milhão, todo mundo vai ficar milionário, todo mundo tem o segredo, todo mundo sabe o que fazer. É tão simples quanto vendem ou não é por aí? Bem, primeiro, obrigado pela oportunidade, privilégio de estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os telespectadores, a todos que nos assistem aqui. Bom, é assim, tem os prós e contras, né? Eu acho que o ponto principal parte da seguinte premissa, Gustavo e Larissa, é que a gente precisa parar de comer semente, é uma metáfora que a gente usa. O que ocorre? Normalmente quando a gente recebe o pagamento, recebe 13º, qualquer recurso que a gente tenha, o que as pessoas fazem normalmente? Gastam tudo. Sim. E todo esse pagamento, a gente diz que são sementes. Sementes é você pegar uma semente, uma pequena parte, e você plantar essa semente. Dessa semente de laranja, por exemplo, vai nascer uma árvore, dessa árvore vão vir os frutos, dentro desses frutos vão vir outras sementes, que aí vão multiplicando o seu patrimônio. É esse o segredo. Não é você, de repente, ter que pegar tudo e ficar sacrificando muito o teu orçamento. Mas são pequenas partes, pequenas economias, pequenos detalhes. Já diziam os nossos avós, né? Que, assim, essas pequenas partes, aquela moedinha, aquele recurso que você vai guardando dia a dia, ele vai tomando corpo. E aí, se você souber aplicar corretamente, não poupar, sim, porque a poupança é algo que é muito natural para nós brasileiros, desde a época de Getúlio, quando começou. Porém, o que ocorre no caso da poupança? Depois, no governo Dilma, depois que a taxa Selic começou a cair abaixo de 8,5% ao ano, a Selic paga somente 70% para a poupança. Ou seja, se hoje nós temos uma taxa Selic, o que é a Selic?
são os juros que o governo paga para o mercado por ano. Hoje está na casa de 6% ao ano o que o governo paga de juros. E com tendência de queda, de fechar o ano aí na casa de 5%. Muito bem, se hoje está na casa de 6%, se ele paga 70%, ele paga 4,20% ao ano, com tendência de queda. Porém, se a gente começar a olhar esses detalhezinhos, não só plantar a semente, mas a gente saber como nós podemos aproveitar o mercado a nosso favor, eles vão ganhar juros sobre juros. Einstein dizia que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem conhece, ganha. Quem não conhece, paga. Ou seja, você precisa poupar e saber investir. Aí que tá. Segundo o que o Kenny falou aqui, e olha só como é importante prestar atenção nisso, hein? Todo mundo, a vovozinha, a minha também, vovó, presta atenção, hein? Todo mundo falava assim, você tem que poupar, você tem que guardar seu dinheiro, você tem que guardar seu dinheiro. Você cresce com isso, se você não guarda, você não tá fazendo a coisa certa. O que o Kenny tá falando aqui é que você não deve guardar seu dinheiro, você tem que investir o seu dinheiro. Mas para você poder investir, você tem que poupar um pouco e investir. Esse poupar não quer dizer colocar na poupança, quer dizer que você tem que retirar um pouquinho, né? Guarda esse dinheiro para você conseguir fazer um investimento adequado e que vai te render no futuro, não é? Sim, exato. E aí as pessoas normalmente pensam assim, primeiro que vai demorar muito. E o segundo ponto é que assim, puxa, é muito pouquinho que normalmente sobra, ou aquela que você fez uma economia do cafezinho e tal. Muito bem, se você olhar hoje os títulos do Tesouro Direto, ou os títulos que o governo paga, você pode fazer investimentos a partir de R$30, você pode fazê-lo. Não quer dizer que seja por mês ou não. Você pode fazê-lo à medida que o governo vai deixando disponíveis esses recursos, você pode comprar esses títulos a partir de R$30. Você começa a transformar a sua vida, transformar as próximas gerações, porque o fato começa no seguinte, o dinheiro é emocional. O dinheiro não é uma coisa sobrenatural, foi uma coisa que nós, como seres humanos, aqui inventamos. Então a gente só precisa aprender a lidar com ele. E aí a gente começa a fazer com que ele trabalhe para nós. Esse é o fato, Gustavo, da independência financeira para você alcançar o seu 1 milhão. E de repente não precisa do 1 milhão para você ter uma independência financeira, né? É que virou moda, tá? É um glamour hoje. É marketing agora, não é? Todo mundo está querendo chegar a esse tal do 1 milhão aí que eu não sei nem o que é. Sim. Nunca ouvi, nem, não sei, não vi, não, como que é essa música? Nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar. É isso. O Kenny separou, então, para a gente entender também como é que tá a mentalidade do brasileiro no momento. Ele separou várias telas que mostram esse comportamento aí de investimento. Pode colocar a primeira para mim, então, e a gente vai falar sobre ela. É essa daí, ó. A gente começa, então, com você empreendor, não é, Kenny? Isso. Exatamente. Aí, olha só que coisa interessante. As pessoas, normalmente, no Brasil, 31% guardam um recurso para comprar na sua casa própria. E aí vão ali, ó, 15% para alguma emergência, só 15% para emergências. E esse é um ponto muito importante. O que a gente diz sobre emergências? Você precisa ter esses recursos, pelo menos 1 ano do seu trabalho garantido, para que você, eventualmente saindo do trabalho, eventualmente tendo algum ocorrido na família, você tem esse recurso. Você precisa ter pelo menos 1 ano do seu ganho mensal guardado. Ou seja, no final do ano você precisa ter guardado o valor do seu salário, de 1 mês do seu salário. Como é que a gente divide esses investimentos? Até 1 ano é curto prazo. De 1 ano a 5 anos, ele é de médio prazo. Peraí, mas por 1 mês, ou você tem que ter, por segurança, o equivalente aos 12 meses de trabalho, exatamente, a 1 ano de trabalho. Exatamente. Então não adianta ficar olhando, puxa, eu já vou comprar a casa. Não. Primeiro eu preciso fazer a minha reserva de curto prazo. Porque qualquer eventualidade de perda do emprego ou qualquer necessidade que queira sair para fazer um curso, qualquer coisa, você tem 1 ano de trabalho garantido. Já vamos parar aí. A gente sabe que essa está longe de ser a realidade da maioria das pessoas. Exato. Como é que ela chega nisso, Kenny? Começa a tirar da onde? Primeiro, começa a olhar as possibilidades que ela tem. Normalmente a pessoa pode buscar uma segunda fonte de renda. De repente a pessoa é habilidosa para fazer uma refeição, fazer uma rosca, fazer um pão, fazer alguma coisa que dê uma outra fonte de renda. Então esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é o fato da pessoa parar de gastar com o supérfluo. Por exemplo, parar de comprar celular todo ano trocando o celular. O celular mais top do momento. Exatamente. Então, o que acontece? Chega no final do ano, por exemplo, 13º. A pessoa já conta com o 13º para poder pagar as contas e para o ano que vem já fazer nova dívida. Sim. Então, o que ocorre? Se a pessoa começar a se precaver para isso, não gastando, não contando com esse recurso, já vai ser um recurso que vai sobrar lá na frente. Muita gente também come em restaurante. Uma dica é você se alimentar na sua casa, não é? E você vai guardando esse dinheiro que talvez você gastaria aí no seu dia a dia para almoçar, para jantar, tomar café, vai separando. Às vezes no final do mês já tem uma quantia suficiente que você poderia ter guardado e você fica gastando, porque você vai no supermercado, compra alimentos para sua casa, na maioria das vezes você não come, come fora e você está gastando 2 vezes. Exatamente, Larissa, exatamente. Então são pequenos detalhes. O mais difícil, como a gente comentou que o dinheiro é emocional, o mais difícil é a pessoa conseguir colocar isso numa planilha. Colocar o que ela está gastando de luz, o que ela está gastando de água, o que ela está gastando no supermercado. É aquela história, né? Não se deve ir ao mercado no momento de fome, né? Então não pode fazer assim. Então todos são detalhes que vão fazendo diferença para transformar o nosso futuro. E a educação financeira parte dessa premissa. A gente precisa começar a olhar o dinheiro de forma diferente, para que ele não seja o nosso senhor. É verdade. Para que a gente tenha domínio sobre ele e ele vá criando um montante que aí aos poucos a gente vai aprendendo a melhorar. E para não desesperar também, quando ele fala assim, vamos cortar os supérfluos, não significa que você vai ver uma vida infeliz, também escrava daquela situação. De maneira nenhuma. Pelo contrário, você está comprando a sua independência no futuro, não é? Exatamente, exatamente. É um investimento de tempo, inclusive. É só uma questão de tempo. Você está... a questão de investir o recurso é você abrir mão de usá-lo hoje para usar muito mais amanhã e você aproveitar. Não é para você deixar de viajar, de aproveitar, às vezes até tirar uma vez por mês para ir para um bom restaurante com a família, é importante. Porém, assim, durante a semana, durante aquele período que você está juntando esse recurso, você tem um propósito. E aí passa por algumas coisas importantes também. Além do propósito, você precisa colocar isso numa planilha para você enxergar como você está hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto passa pelo seguinte: qual é a sua meta? Onde eu quero estar daqui 5 anos? Como eu quero estar? Então, por exemplo, eu quero fazer uma graduação, quero fazer uma faculdade, para que o meu currículo melhore. E isso, consequentemente, vai me levar para um outro patamar. Nessa situação, como eu posso juntar o meu recurso, preparar o meu recurso para isso? Aí eu preciso ver qual a faculdade que eu quero fazer, quanto eu vou precisar. E aí é sempre interessante ter um assessor financeiro para te ajudar nesse objetivo. Que aí você vai aplicando o seu recurso e vai trabalhando dentro dele para você ter esse propósito. Daqui 10 anos, daqui 5 anos, comprar o seu imóvel, ter esses recursos e parar de ficar pagando juros. Porque os juros, se a gente tirou do nosso, está indo para alguém. Está indo para alguém. Exatamente. Então é melhor a gente perdido no ralo. Uma boa tática é recebi hoje, fazer aquela planilha, pago todas as minhas contas, reservo uma quantia que possa ser guardada e aí o que sobrou eu posso desfrutar. Porque senão, às vezes, eu vejo muita gente assim, recebeu o salário, pagou todas as contas, não guardou nada, e aí olha lá na conta e fala, nossa, sobrou R$500, tô rica, vou pro shopping. Aí gasta tudo e não poupou foi nada. Exatamente. Então, assim, como a gente comentou, a semente não precisa pegar o todo, é uma pequena parte. Talvez desses R$500, depende de quanto a pessoa ganhou. De repente, uma pessoa solteira, que não teria necessidade de ficar saindo todo dia, de gastar fora todo dia. Talvez tenha sobrado esses R$500 e ela possa guardar esses R$500. Ou possa guardar 100, ou possa guardar 200. E aí ela começa a olhar também no que ela está tendo nessa planilha, né? Ela conseguir saber, por exemplo, se ela ganhou lá R$1.000, se ela ganhou um salário mínimo, 1,5 salário, 2 salários, desse valor, quanto é que ela realmente precisa para manter a sua casa? Será que ela precisa ficar abrindo a porta da geladeira toda hora? Será que precisa ficar 2 horas debaixo do chuveiro? Será que tem necessidade de tudo isso? Isso tudo são pequenos detalhes que vão fazendo diferença para trazer uma economia
e, obviamente, uma qualidade de vida para o futuro muito melhor. Vamos voltar para a tela? Isso, ó, a gente está traçando aí o perfil do investidor brasileiro. Volta Isso na mesmo. outra tela, por gentileza, a primeira, só para a gente dar continuidade. Vamos lá. Para a gente chegar até no final, para a gente ver como é então o perfil. Essa daí, tá aí ó. para você. Eu queria só chamar a atenção de vocês um ponto importante. Olha só, 6% das pessoas investem para estudar. E nós estamos falando de educação financeira. Hoje na internet tem inúmeras pessoas falando sobre isso, inúmeras pessoas dando treinamento sobre como conseguir investir. Então, olha só 6% dos brasileiros, das pessoas que fizeram respondendo essa pesquisa, estão preocupadas em ir para um próximo nível. Todo mundo quer essa fórmula mágica. Como eu consigo ganhar 1 milhão? Sim. Como eu consigo ter esse 1 milhão e ficar rico? Mas só 6% das pessoas estão querendo ter uma outra ferramenta. E aí entra um ponto importante aqui, o Gustavo e Larissa. Entra o seguinte ponto, e os que estão nos assistindo, que o fato que a gente está comentando sobre semente, uma coisa é eu pegar, por exemplo, R$100 por mês, Larissa, e colocar na poupança. A gente comentou que vai render 4% ao ano e a tendência é de queda ainda maior agora. Muito bem. Aí, se eu começo a pegar essa semente e eu entendo o que o gerente do banco, o que aquela pessoa que está me assessorando ou aquelas pessoas com quem eu convido vão comentar comigo, eu começo a entender quais são as possibilidades que eu posso alocar meu recurso para que eu ganhe mais. Tá. Exemplo, olha só, a gente comentou ali, 6% estão preocupados com isso. À medida que você vai aprendendo um pouquinho mais, por exemplo, as pessoas chegam no banco e o gerente diz assim, você vai ganhar aqui 90% do CDI. Mas o que é o CDI? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então eu não sei, é muito ou é pouco? Então o que é uma Selic? Então isso tudo é importante a gente entender. A Selic é quanto o governo paga de juros para o mercado ao ano. No caso a gente comentou, 6% agora. A gente comentou, por exemplo, sobre o CDI. O que é o CDI? Então, o CDI é o que ele vai estar ali muito próximo à taxa Selic. Então, se eu estiver ganhando abaixo do CDI, quer dizer que eu estou ganhando abaixo do que o governo está pagando no mercado. Então, se eu pegar meu recurso, não colocar na poupança, colocar no título do governo, por exemplo, uma LFT, uma letra financeira do Tesouro, que é um título pós-fixado, quer dizer o seguinte, que ele paga os juros que o governo estiver pagando naquele momento. Ou seja, hoje você estaria ganhando 6%. Que é mais do que o seu banco pode estar oferecendo. É mais do que você poderia estar ganhando. Ô, Kênio, só que quando a gente fala de investimento, muita gente associa ao medo de perda. Como que isso funciona? Se eu investir, eu corro o risco de perder esse dinheiro que eu estou investindo no Tesouro, por exemplo? Não, no Tesouro são os investimentos mais seguros que tem. Normalmente no mercado a gente diz o seguinte, que os títulos do governo praticamente não tem risco. Tá. Porque se o governo não estiver pagando, é porque o país já foi à bancarrota. Você está no lugar errado. Aí já acabou tudo, né? Muito bem, então esses títulos do governo não tem esse problema. E à medida que a gente vai se acostumando, porque o que está acontecendo agora no mercado? Como a Selic está caindo, os juros que o governo está pagando estão caindo, o que as pessoas começam a fazer? Elas começam a aplicar em ações. Começam a levar o recurso para ações, mas não entendem nada de ações. Sim. É aquele efeito manada. Vai todo mundo por osmose. Está todo mundo aplicando em ações, então vou aplicar em ações. E daí é mais inseguro. Exatamente. Ou eu vou colocar em Bitcoin. Isso que eu ia perguntar, moedas virtuais. É um bom negócio? Exatamente. É assim, tudo tem os seus prós e contras. Eu preciso me adaptar a isso e preciso entender as vantagens e desvantagens. Então o fato é o seguinte, por exemplo, todas as vezes que eu vou buscando um outro nível, ou seja, as ferramentas que eu utilizei até chegar naquele recurso que eu guardei, não vão servir para frente. Então se eu só ficar aplicando em renda fixa, vai chegar um momento que eu não estou ganhando nada. E nunca ninguém ficou rico aplicando em renda fixa. Então eu vou ter que buscar um pouquinho mais de risco. Ou seja, nessa situação eu preciso começar a entender que, primeiro, ações eu não estou aplicando só para que eu tenha um ganho de hoje para amanhã. Eu estou aplicando em ações porque essas ações representam uma empresa.
Ou seja, se eu estou aplicando na Petrobras, na Vale, qualquer empresa, assim, um Magazine Luiza ou qualquer outra empresa, nos bancos e tudo, o que eu estou fazendo? Eu estou investindo o meu recurso naquela empresa, eu passo a ser um pequeno sócio daquela empresa. Então não adianta eu querer tirar todo o lucro daquela empresa no outro dia. Eu tenho que aplicar por longo prazo. Quanto é esse longo prazo? Acima de 5 anos, para 10 anos, 12 anos. Aí certamente. E confiar que aquela empresa vai ter bons resultados. Sim, então são empresas fortes, são empresas de renome, são empresas que têm histórias de muitos anos, pagam bons dividendos. Dividendos são os lucros da empresa que são repassados para os acionistas. Não paga imposto de renda. Pelo menos por enquanto, até que saia a reforma. É uma discussão. Mas até o momento não paga imposto. Uma vez não pagando imposto, eu vou aproveitando. Então eu vou, à medida que vão entrando novos dividendos, eu vou aplicando mais e vou buscando mais. Maravilha. Mas para isso é importante educação financeira. E conhecer essa empresa onde você vai investir, porque também tem muitos picaretas aí na internet que estão querendo te dar o golpe, pegar o seu dinheiro e no final das contas você acaba ficando no prejuízo. Por isso, então, é importante você conhecer a empresa onde você vai investir, ficar de olho no mercado, né? Educação financeira. Isso está acontecendo muito com o Bitcoin, Larissa, é um alerta muito importante. Essa bolha já estourou ou ainda não? Não, tem muitas pessoas aproveitando disso, né? Então você olha, por exemplo, as pessoas dizem o seguinte, olha, aplica aqui em Bitcoin que eu vou comprando, me dá $100 que eu vou aplicando no Bitcoin. Ou qualquer outra moeda. Ou qualquer outra moeda, né? Criptomoeda. Sim. E aí o que vai acontecendo? Quando vê, já não tem mais aquele recurso. Tudo que envolve pirâmide, a gente tem que tomar um cuidado. Tudo que envolve pirâmide, a gente tem que ficar um pouquinho mais atento. Vai ser uma coisa do futuro? Acredito que sim. Acreditamos que o Bitcoin vai ser uma coisa de futuro, mas a gente ainda precisa ir com calma, moderado. Cuidar do real. Não vai com muita sede ao pote, porque às vezes no final do arco-íris você não vai encontrar o pote de ouro, não. É verdade. Você vai tomar na cabeça. Vai encontrar o duende lá e daí não vai fazer nada com ele. Nosso tempo realmente é muito curto. Queria só ver mais uma tela pra gente arrematar essa história do perfil. O Ken vai voltar outras vezes aqui pra gente continuar esse assunto e também a gente falar sobre outros assuntos. A gente sabe que a educação financeira é uma coisa complicada no nosso país, então a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. Mas só pra gente arrematar então aí, Kênio, aí tá a listagem das vantagens, né, de investir. Por que você diria que é o único caminho possível para quem quer ganhar dinheiro? Olha só, a gente tem ali comentando que 54% das pessoas pesquisadas investem para poder ter segurança financeira. Sim. 16% para ter um retorno da aplicação. Ou seja, a pessoa realmente busca a poupança, que é só para ficar aplicado. Mas olha, só 16% realmente estão olhando quanto estão ganhando de retorno financeiro. A história dos juros compostos, juros sobre juros. Por isso que quando a pessoa pega um empréstimo, aquilo se torna monstruoso, porque se cobra juros sobre juros. Mas quando a gente investe, as pessoas não se preocupam em ganhar juros sobre juros. Sim. E aí que entra o ponto, só 16% das pessoas estão preocupadas em ganhar juros, embora digam que queiram ganhar juros. E essa tela mostra o impacto que a sua avó teve na sua formação financeira e ela estava errada. Dá uma puxada de orelha na vovó, tá? É que também os tempos mudaram, não vai brigar com a vovó, vai? Não, ela é uma fofa. A gente guardava dinheiro embaixo do colchão e dava tudo certo. Não é? Hoje até risco embaixo do colchão você verdade, tem. É verdade. Esses dias eu estava conversando sobre investimentos e tudo mais com o meu marido, e aí eu estava perguntando para ele, né? Ele é bancário, enfim, né? Onde é melhor investir, onde a gente tem mais segurança? Ele falou, nem debaixo do colchão a gente tem segurança mais. Nem debaixo. Que loucura, mas enfim, Kênio, nós queremos agradecer então a sua presença, fica o convite, volte mais vezes, foi um papo muito esclarecedor e a gente precisa desse tipo de conhecimento. Aparece para você aí na tela. O Instagram do Kênio, você pode seguir, pode mandar um direct lá para ele, tá precisando de um consultor financeiro, ele pode te ajudar. Fala, Kênio, quero meu milhão. Pergunta para ele que ele vai te dar o caminho, tá Não bom? entende nada de investimento? Chama quem entende, combinado? A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem a Hora do Veneno, o Gustavo tá venenoso hoje.
e também tem a finalização do nosso cuscuz mineirinho de frango. Será que desenforma, não desenforma? Não sei, hein? Você vê o truque daqui a pouquinho. É isso aí, até já.